Jonathan é um varão de guerra, sobrevivente. Obrigado. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Bom, gratidão, né? Eu venho aqui para agradecer os irmãos, porque no dia 9 do mês passado, eu fui submetido a uma cirurgia para a retirada da tireoide, e eu gostaria de agradecer aos irmãos que dedicaram um tempo das suas orações, intercedendo por mim. Desculpa. E dizer que deu tudo certo, tinha um risco de eu ficar com uma rouquidão na voz, e tudo aconteceu conforme Deus planejou. E eu sou muito grato, principalmente a Deus e aos irmãos. A gente tem percebido que nessa igreja muitos milagres têm acontecido. A gente crê que é o poder da oração mesmo. A gente tem aqui irmãos e irmãs que são dedicados à oração, e eu sou muito grato por tudo. E é isso. Ano passado eu fui submetido a 3 cirurgias, e é aquilo, entre exames, cirurgias, recuperação, muitas coisas, né, passaram pela minha cabeça, muita tristeza, mas eu sempre estou lendo e ouvi uma passagem, uma leitura, que me deu ânimo, que é a tristeza que me aproxima de Deus, ela é infinitamente maior e melhor do que a alegria que me afasta dele. E nesse período eu tive bastante tempo para ter intimidade com Deus, para poder estudar, para poder aprender, e eu estou muito grato que esse ano eu tenha a minha saúde restaurada, é o meu desejo, e que eu possa estar caminhando firme aí no propósito que Deus tem para a minha vida. Obrigado a todos. Amém. O Jonathan, ele demorou a vir para Jesus. A gente foi membros da mesma célula. Sua esposa, uma mulher muito comprometida, muito batalhadeira, e buscou no Senhor a conversão do seu esposo, e hoje ele é um exemplo para nós como homens. Nessa igreja, se tem um homem que trabalha, olha para Jesus, depois você olha para Jonathan, né? É uma bênção do Senhor, e com certeza as vitórias dele têm sido as nossas vitórias também. Convido agora o pregador dessa noite, nosso pastor Rodrigo, vai estar trazendo a mensagem para nós. Boa noite a todos, graça e paz de Jesus no coração de vocês, amém? Louvado seja Deus, porque até aqui é Deus quem tem nos ajudado, somente Ele. E eu creio que se nós fôssemos dar a oportunidade para testemunho aqui essa noite, teríamos uma fila aqui, porque Deus é o nosso Deus, o nosso Senhor. Ele não nos desampara, Ele está conosco, Ele é conosco. E vou dizer uma coisa aqui para vocês: continue plantando o amor, que colherá gratidão. Quanto mais amor você planta, mais gratidão você colhe. Continue plantando justiça, verdade, que colherá justiça e colherá verdade. Continue plantando fé e mais fé, que colherá os milagres de Jesus. Amém? Queridos, eu não falei para ninguém, não combinei com ninguém sobre gratidão, a mensagem sobre gratidão, e é justamente sobre gratidão que eu vou pregar, que eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês. Mas Deus sabe, né, de todas as coisas. Deus sabe, Deus nos conduz para aquilo que Ele quer falar com a igreja. A não ser o Miller, que me mandou um versículo de gratidão. Eu falei, eu vou pegar esse versículo aqui. Vou pegar esse versículo aqui, porque Deus é fiel, Deus é justo. Mas
estive em um lugar pregando essa mensagem e creio que Deus tem muito para falar em nossos corações essa noite, amém? Abra sua Bíblia, sentado mesmo, mas com muita reverência, lá em 1 Samuel, capítulo 7, é um texto bem conhecido nosso, e hoje nós vamos trazer uma reflexão em cima deste texto, vamos basear e vamos falar um pouco sobre gratidão em cima deste texto. 1 Samuel, capítulo 7. Aí nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Irmãos, eu não sei se a luz aqui consegue isso, dar uma fortalecida nela, ou mudar a cor dela, só dessa aqui, que estava no canhão de luz aqui, por gentileza. Diz assim na versão da minha Bíblia, os irmãos podem estar acompanhando ali na outra versão, diz assim a partir do versículo 1, então vieram os homens de Kiriate Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram a arca de Abinadade, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele, somente a Ele, eu vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel para aquele povo: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E o que ouvindo, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Ficaram com medo por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betecar. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos e aproveite também para agradecer. Faz quanto tempo que talvez você não agradeça? Talvez hoje é o dia. Deus preparou esse dia para um culto de gratidão. Senhor,
nós te louvamos e te adoramos. Não há outro Deus igual a ti. Não há outro Deus igual a ti. Se estamos aqui é pela graça do Senhor. E a graça do Senhor é o suficiente. É o suficiente. Continuará sendo suficiente. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar aqui. Obrigado, Deus, pelos seus feitos, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fará também. Obrigado, Deus, pelos testemunhos. Obrigado, Deus, pelo ano que se passou. E obrigado, Deus, pelo ano que está se iniciando. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, talvez muitos nem estariam aqui. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, o que seria da igreja? Se não fosse o Senhor, tudo provém de Ti. É o Senhor quem nos concedeu este momento. É o Senhor que é o dono da igreja. É o Senhor que é o dono da igreja. Nós somos apenas a noiva de Jesus. Obrigado pelo culto dessa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos louvores. Nós só queremos te agradecer, Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós não daríamos um passo sequer. Pelo Senhor, nós estamos aqui hoje testemunhando como o seu filho acabou de testemunhar aqui, Jonathan, dos seus feitos. Mas foi o Senhor, é o Senhor. É o Senhor quem proveu, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem sara, é o Senhor quem dá a direção, é o Senhor quem abre as janelas dos céus para que a porta da terra se abra. É o Senhor, se estamos aqui, é o Senhor. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nas circunstâncias mais difíceis, terríveis, foi o Senhor quem estava lá conosco. Nos momentos de solidão, de desamparo, foi o Senhor quem estava lá para nos amparar. E é o Senhor quem está aqui essa noite. Receba esse culto de gratidão, Deus, porque nós somos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor, porque se nós chegamos até aqui, vencendo dia após dia, de fé em fé, rompendo as barreiras da vida, foi o Senhor quem nos sustentou. Se hoje somos o que somos, é porque o Senhor proveu diante da necessidade que temos. E o Senhor nunca deixou faltar e nunca deixará faltar, porque o Senhor é Deus. E a sua palavra nos diz que o Senhor é o nosso pastor, e de nada teremos falta, porque sim, nós cremos que o Senhor é o nosso pastor, o nosso provedor, o Senhor é o nosso socorro, presente nos momentos mais sombrios de nossas vidas. O Senhor nunca faltou, e o Senhor nunca vai faltar, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. É um texto bem conhecido, e o Senhor nos ajudou. O que eu sei é que o Senhor nos ajudou. Fale para o seu irmão: e o Senhor te ajudou. Isso. Foi o Senhor quem te ajudou, sim. Muitas das vezes nós seguimos a caminhada sem perceber quantas vezes Deus já nos socorreu, não é verdade? Às vezes nós não paramos para analisar, para entender, para ter discernimento, percepção. E hoje nós aprendemos durante a EBD sobre discernimento. Às vezes a gente deixa passar e nós não percebemos o quanto o Senhor até aqui já nos ajudou, amém? Irmãos, é motivo de alegria, porque eu creio que celebrar ceia memorial, participar de uma ceia é motivo de comunhão e de alegria. Eu também creio que um culto de gratidão é motivo de comunhão e de alegria. Então que o Espírito de Deus te traga alegria, porque aonde há a presença do Espírito de Deus, ali precisa ter alegria, um coração contente, cheio de alegria.
Então são nos mínimos detalhes que às vezes a gente deixa passar despercebido o quanto Deus nos ajudou, o quanto Deus já nos livrou, e o quanto você já deixou passar despercebido isso. Ele já nos socorreu de tantas coisas, não é verdade? Quando você para pensar mesmo, e para analisar, e para discernir, você vai entender, foi Deus. Quantos aqui já não passaram por isso? E disse, olha, agora que eu fui entender, agora que eu fui ter a percepção, de que foi Deus quem me livrou, foi Deus quem me socorreu, foi Deus quem me amparou, nos momentos mais difíceis. Então nós precisamos ter essa percepção, e o povo de Israel naquela época estavam cercados pelo inimigo, estavam fracos espiritualmente, porque estavam idólatras, sem forças, até mesmo para lutar, mas parece que algo veio no coração deles, Deus usando um profeta, e trouxe uma palavra para eles, e assim a partir daí o Senhor interveio no meio deles, e Samuel, muito sabiamente, pegou uma pedra, como um memorial, assim como um memorial, que é a ceia de hoje, colocou no meio, e declarou, que até aqui o Senhor nos ajudou. Qual é o memorial da sua vida? Qual é o memorial? Quando você olha assim e diz, olha, até aqui foi o Senhor quem nos ajudou. Olha, até aqui foi o Senhor quem nos socorreu. E hoje essa reflexão vai nos ajudar a olhar para trás com gratidão, para o presente com fé e para o futuro com esperança, porque quem é grato olha para trás e agradece pelo que Deus fez, continua caminhando com fé e crendo no dia vindouro, porque ainda há esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda há esperança. Então, se você é uma pessoa grata mesmo de coração, você olha para trás e vê o quão Deus foi bom para você, continua sem esmorecer, caminhando pela fé, com fé, rompendo as barreiras e acreditando que o Senhor fará grandes coisas ainda sobre a sua vida. Quem não está vivendo isso, eu peço em nome de Jesus, comece a viver, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Apenas creia e caminhe com fé. E quando olhamos para o texto, nós podemos reconhecer através do texto que nós somos dependentes de Deus. E a nossa dependência de Deus nos ajuda. Antes da vitória, Israel se humilhou, abandonou seus ídolos e buscou ao Senhor. Observe comigo lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 e 6. Pode colocar aqui a partir do versículo 3, isso. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 6 diz que, e congregaram-se em Mispá, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Quanto mais dependência nós temos de Deus, quanto mais dependente nós somos,
mais ajuda de Deus nós temos. A ajuda de Deus não começa na nossa força humana, pelo contrário, começa na nossa redenção do coração. Quanto mais rendido você é diante de Deus, mais você demonstra a Deus, mostra para Deus o quanto você é dependente de Deus. Vou repetir: quanto mais você é quebrantado diante de Deus, quanto mais você se rende diante de Deus, quanto mais você diga a Ele: sou dependente de Ti, apenas de Ti, quanto menos força você faz, e mais depende da força de Deus, mais o Senhor tem de nos abençoar. Dependência de Deus, depender de Deus. E tem pessoas que só vivem pela dependência de Deus, tem pessoas que vivem pela fé, e o justo viverá pela fé. Por que eu digo isso? Porque Deus ajuda quem reconhece que sem Ele não pode caminhar. Deus ajuda aquele que reconhece que sem Ele é impossível a caminhada da vida. Sem Deus é impossível a caminhada da vida. Sem Deus você não chega muito longe. Se não for o Senhor que edifica a sua casa, em vão trabalho para edificá-la. Se não for o Senhor o dono do seu lar, da sua vida, do seu ser, da sua caminhada, é em vão. Tudo fica pela força dos braços, mas é limitado. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais força para caminhar. Mas quando Deus é o seu Senhor e caminha contigo, e você se rende a Ele, com certeza Deus irá com você até onde precisar ir. Ele caminha com aqueles que realmente nele confia e reconhece que só Ele é Deus. Deus ajuda essas pessoas. E olhando para o texto, eu vejo também que Deus ajuda no tempo e na hora certa. Vem no tempo certo. Quando os filisteus atacaram o povo não lutou. E Deus respondeu com poder, confundindo o inimigo. Observe comigo, versículo 10, que diz, versículo 10, e sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Enquanto nós estamos caminhando com Deus, nós estamos em oração. Enquanto nós estamos em oração, orando, Deus trabalha e Deus batalha. A ajuda do Senhor nunca chegará atrasada e nunca vai atrasar, nunca. Porque Deus tem visto e Deus tem observado o quanto você tem se dedicado a uma vida com Ele, e o quanto você tem se dedicado a uma vida de dependência dEle. Quanto mais você depender de Deus, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você estiver íntimo e buscando ao Senhor, mais Deus tem trabalhado em seu favor. Mais Deus tem trabalhado em seu favor. E assim Deus fez para com aquele povo. E continuando, a gratidão precisa ser lembrada. Vou repetir, a gratidão precisa ser lembrada. Samuel levantou um memorial. Ebenezer não era apenas uma pedra, não era apenas uma pedra como memorial, era uma lembrança viva da fidelidade de Deus. Quem não se lembra do que Deus já fez, preste bastante atenção, quem não se lembra do que Deus já fez, corre um grande risco de murmurar diante dos próximos desafios da vida. Quem não parar para lembrar e agradecer
de tudo aquilo que Deus já fez para a sua vida, você tem corrido um grande risco para murmurar para os próximos desafios da vida. Quem aqui já agradeceu e tem agradecido até hoje pelo que Deus já fez? Quantas vezes você para agradecer o quão bom foi Deus na sua vida? Mas existe, infelizmente, os memórias fracas. Que Deus já fez tantas coisas, Deus já operou de uma maneira tão maravilhosa, tão grandiosa, mas infelizmente as memórias são fracas. Infelizmente. Tem pessoas que Deus já fez uma obra extraordinária, grandes milagres já aconteceram na vida dela, mas ela ainda continua a mesma pessoa que murmura, que não para um instante sequer para lembrar e olhar o quão Deus foi bom para a vida dela, o quão Deus usou e tem usado de maneira muito especial ferramentas para que ela seja abençoada. Tem pessoas que para e esquece, parece que tem um problema muito sério, um problema de amnésia espiritual. Deus já derramou graças e mais graças sobre a vida da pessoa, mas a pessoa parece que nada aconteceu, continua murmurando do mesmo jeito. Você pode perceber que essa pessoa nunca sai do lugar espiritualmente, nunca, porque sempre ela tem uma palavra de murmúrio em sua boca. Irmãos, feche os olhos e olhe o quão Deus foi já grande, quão Deus é grande em sua vida. Feche os olhos e vê de onde você já foi tirado, de onde Deus já te resgatou, o quanto Deus já te livrou, o quanto Deus já te abençoou, o quanto Deus já te deu suporte para chegar aonde você chegou hoje. Irmãos, pare para pensar um pouco e tenha discernimento. Meu Deus, quem eu era e hoje quem eu sou. O que eu já passei a hoje, onde eu estou. De onde Deus já me tirou, sabe? E me levantou, me purificou, me lavou. Talvez os atrasos de nossas vidas tenham sido causados por conta dos nossos murmúrios, das nossas reclamações, dos nossos pensamentos contrários. Vamos caminhando pela fé e de fé em fé, plantando amor e colhendo gratidão, que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Hoje, conversando com o Luiz, falei, eu me lembro do apóstolo Paulo, né, Luiz? Lá em Filipenses, que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstâncias e momentos da vida, mas nunca parou para murmurar. Pelo contrário, ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia, ele tinha uma percepção de fé grandiosa, de quem é que estava com ele, de quem é que caminhava com ele. Então, irmãos, nós precisamos agradecer, irmãos, e louvar a Deus. Se hoje nós não temos, agradeça. Se hoje você tem, agradeça, porque o maior preço já foi pago, para que hoje você pudesse viver em paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que Jesus oferece. Foi pago numa cruz do Calvário, e hoje nós vamos trazer a memória. Você agradece a Deus por isso? Você agradece a Deus? Ou você somente agradece a Deus quando
o bem material está à sua porta. Infelizmente, nós estamos numa época que bens materiais, e às vezes muito maior do que bênçãos espirituais, é a maior bênção que tem. Infelizmente, nós estamos numa época que uma teologia que fala que se você está bem materialmente, se você está rico materialmente, você é abençoado de uma forma tremenda. Não é verdade? Infelizmente, nós estamos numa época que a sua mente e os seus ouvidos, os seus olhos têm assistido isto, ouvido isto. E pouco tem se falado, você agradeceu pelo que Deus fez por você na cruz do Calvário? Você agradeceu porque o seu nome está escrito no livro da vida? Você agradeceu porque você levantou pela graça de Jesus, pela graça de Deus, que se manifestou logo pelo amanhecer? Você louva a Deus e se contenta pela salvação, e você tem pregado e se alegrado por isso? Qual é o motivo de gratidão que você tem tido, falado, expressado? Qual é o motivo de gratidão? E por último, o até aqui. Deus nos ajudou, mas até aqui tem um significado. O até aqui significa que Ele continua. Amém? Até aqui Ele continua, viu, Jonathan? Cadê o Jonathan? Está lá. Até aqui Ele continua. Ele não começa uma obra para deixar no meio do caminho. Deus não começa uma obra em sua vida e nem um propósito para deixar no meio do caminho. O homem pode deixar no meio do caminho, mas Deus não deixa no meio do caminho. Deus não abandona a obra dele, porque é dele. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. O que Deus já começou, Ele vai terminar. Talvez basta você ter uma percepção espiritual e voltar para o caminho da gratidão. Volte para o caminho da gratidão, porque a boa obra que Deus iniciou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Volte para o caminho da gratidão, volte para o caminho do amor, porque quem planta amor colhe gratidão. Deixe o murmúrio de lado, deixe a sua má percepção de lado, o seu mau entendimento olhe para Cristo, seu autor e consumador, viva para Ele, ande com Ele, ame a Ele, sirva a Ele, caminhe com Ele, que você verás quão grande é o Senhor em sua vida. Deus fez grandes coisas já em sua vida. Tem gente aqui viva hoje porque foi Deus que até aqui ajudou. Eu sou um deles. E se eu parar então de olhar para o meu Senhor e deixar de servir como o meu Senhor me ensinou a servir, quem sou eu? Apenas um miserável. Apenas um miserável. Irmãos, o maior preço já foi pago para todos nós, então nós precisamos estar alegres, felizes, contentes, vivos, cheios de fé, cheios de alegria, irmãos. Uma igreja que seja uma igreja viva, cheia de alegria, com os corações de servos, apenas servos, preparando o caminho para Jesus, porque Jesus só quer que preparamos o caminho. Foi isso que João Batista fez, só preparou o caminho, porque a obra não é nossa, é de Jesus, irmãos. Então tudo o que você fizer, faça com alegria, com gratidão e com amor. Com amor, porque se o Senhor até aqui nos ajudou, Ele continuará nos ajudando, e cada um de nós somos valorosos sim,
nas mãos do Senhor. Cada um de nós, sim, podemos dizer: eu tudo posso naquele que te fortalece. Um dia um pastor pregou sobre isso e falou assim: quando você fala que tudo pode naquele que te fortalece, eu quero dizer para você que Deus acredita em você, porque se você pode em tudo aquilo que Ele te fortalece, se você pode nele porque Ele te fortalece, porque Ele acredita em você. Se Ele fortalece você, é porque Ele acredita em você. Então levante a cabeça durante esse ano que está se iniciando, e comece, irmãos, comece a ser uma pessoa grata, feliz, alegre, espontânea, pulsante diante de Deus. Seja a igreja de Jesus aonde Jesus te colocar, irmãos. Seja grata pelo que você tem, pelo que você é. Seja grato, seja grata. Seja grato pela sua igreja, seja grato pela sua família. Seja grato, porque Ele continuará nos ajudando. Deus não ajudou apenas no passado, irmãos. Até aqui declara que Ele seguirá ajudando no amanhã também, irmãos. No amanhã. Saia daqui com o coração cheio de gratidão. Saia daqui, chega lá na sua casa, vamos agradecer a Deus, porque olha, passamos o que passamos, mas se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. E se vamos passar, é mais o Senhor continuará nos ajudando. Independente das circunstâncias, das provas, das dificuldades, aprenda a viver contente, como o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente, tendo ou não tendo, porque Deus é quem te fortalece. Então vamos caminhar, irmãos, vamos caminhar, vamos viver. Eu tenho dito muito isso para as pessoas: minha irmãzinha, vai viver, minha irmã. Você está presa, você está preso numa culpa que não é sua. Essa culpa já foi paga na cruz do Calvário. Jesus levou ela lá na cruz do Calvário e Ele te deu vida para viver. Vai viver abundantemente, porque o que é de Deus prevalecerá, o que não é de Deus perecerá. E para concluir, hoje cada um de nós pode levantar o seu Ebenezer. Cada um de nós pode levantar o seu Ebenezer espiritual e declarar com convicção, viu, Danilo? Pode declarar assim, declarar com convicção: o Senhor nos ajudou, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos ajudou. Vou chamar aqui a equipe de louvor, por gentileza. O Senhor nos ajudou. Irmãos, eu confesso que há muitos anos atrás alguém disse para mim assim: não vai dar nada não, isso aí é só fogo de palha. E antes de morrer ele disse assim para mim: obrigado, porque você me surpreendeu. Eu disse para ele: não, quem te surpreendeu é aquele que me salvou, Jesus Cristo de Nazaré. E alguns dias depois ele partiu com Jesus. Mas não foi por mim não, irmãos, foi por Jesus. Foi Ele é o nosso maior Ebenezer, que Deus nos ajudou, que até aqui Deus nos ajudou. Ele é a pedra fundamental, que Deus nos ajudou e que nos amou e que nos ama. E que esse culto seja marcado como um culto de gratidão, e que você saia daqui com a sua fé renovada. Olha para trás com gratidão, continue caminhando com fé, e olha para frente com esperança, porque Deus está operando, e Deus está fazendo. E eu digo a você, irmãos, confie no Senhor, continue confiando no Senhor, continue agradecendo o Senhor, continue esperando no Senhor. O Senhor nos ajudou, nos ajudará,
e continuará nos ajudando. É assim que Ele faz. Talvez Ele usa algumas formas para que nós viemos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Deus é didático, né? Deus é didático. Então, se você está passando o que está passando, creio que o Senhor está contigo. Se você está vivendo o que está vivendo, creio que o Senhor está contigo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Só Deus sabe. Eu nem preciso saber mesmo. Ele sabendo já é o suficiente. Mas continue vivendo o sobrenatural de Deus. Continue acreditando.